Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, sejam todos bem-vindos à nossa 13ª aula do nosso curso básico de Java, onde a gente está aprendendo aí os conceitos básicos da linguagem, incluindo a orientação a objetos, ok? E assim, a gente já aprendeu bastante coisa, já vimos bastante coisas aí. Se você chegou aqui agora, é importante você saber que tem mais 12 videoaulas para trás, para você assistir. Todas elas têm em torno de 20 a 30 minutos de duração, ok? Muito bem. Vamos continuar. Pessoal, a gente viu encapsulamento na última aula, tá? Aprendemos o que é encapsulamento. Encapsulamento é feito através de atributos privados e métodos acessórios, conhecidos como getter e setter, ok? Esses métodos podem ter lógica de programação para filtrar um determinado valor ou qualquer coisa parecida, uma validação. E isso ajuda a manter a integridade do seu objeto, tá ok? Muito bem. O que a gente precisa aprender agora? Existe um método, tá? Um método especial que a gente vai falar agora, que é um método que ele é o primeiro método a ser executado no seu objeto, na sua classe. Esse método tem o nome de construtor. Tá? Então, os métodos construtores são métodos, okay? Porém são métodos especiais, conhecidos como métodos construtores. Eles são sempre os primeiros a serem executados e eles também não retornam nenhum tipo de valor. Tá? E precisam ter o mesmo nome da classe. Tá? Essas aí são algumas regras para esses métodos. Um construtor pode também chamar outro método construtor. Okay? Então não há nenhuma limitação para isso. Ok, então a gente pode sim chamar um método construtor de dentro de outro método construtor. Bom, e para que servem, né, esses métodos construtores? Imagina aqui, ó, aqui a gente criou um animal na classe, um objeto animal, e a gente setou a idade desse animal depois que a gente criou o objeto, né? Então eu pego aqui, eu estou utilizando ele e eu não sei quais são os atributos que tem nesse objeto. Aí eu vou ter que vir aqui, né, dar um Ctrl espaço aqui e dar uma navegada aqui para ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso setar, o que eu não posso setar. E outra, eu já queria criar esse animal já com alguns valores configurados, né? Enfim, como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, se eu já quero que o meu animal já tenha um nome padrão e uma idade padrão. Tá? Como é que eu faço isso aqui? Eu vou fazer isso aqui aonde? Lá no set? Se eu fizer isso aqui no set ou no get, que seja, eu vou ter que esperar o usuário chamar. Concorda? Se esse usuário não chamar o método, não vai mudar nada. E se eu colocar isso num qualquer método aqui também, por exemplo, vou criar aqui um método chamado... aqui embaixo, ó, é um método público, não retorna nada, e o nome dele é setDefault, sei lá, parâmetros. Setar parâmetros default. Passo aqui, não vai receber nenhum parâmetro, só que é o seguinte, eu vou dizer que ponto nome padrão dele vai ser animal padrão, um exemplo, ok? Tá lá, esse é o nome padrão. E a idade? Idade recebe 500. Olha lá, se eu fizer isso, eu vou deixar o animal receber 500, né? Se eu já tenho um cara aqui, ó, que vai tratar isso para mim, por que não chamar logo ele, né? Então vamos lá. Eu pego o this, mesmo que eu esteja dentro do objeto, tá? This.set idade, e eu passo aqui a idade padrão dele é 0. 0 não, 10. O animal já começa com 10 anos, por exemplo. Ok? Salva. Ok, vamos ver se funcionou. Eu vou voltar aqui, não vou setar mais nada, só vou criar o animal e vou simplesmente pegar o get idade para ver se ele vai retornar 10. Vamos ver se ele vai retornar 10. 0, não funcionou. Ah, lógico que não funcionou. Para funcionar, eu tenho que pegar o meu animal e chamar o meu setDefault parâmetros, porque é lá que está fazendo isso. Opa, agora sim, ó. Tá aqui 10 na minha idade, tá certo? Então, pessoal,
Esse é um problema. Ó. Eu iniciei meu animal e eu tenho que saber que tem um método que seta os parâmetros default e tudo mais e não sei o que. Bom, é meio complicado, né? Eu quero que isso seja automático, cara. Quando eu der o new, ele já faça isso para mim. Poxa, bacana, né? Então eu vou até deixar aqui já ó, o salt do get nome, só para a gente ver, tá? Então get nome, tá? Eu quero que apareça aqui animal padrão, né? Isso que a gente configurou lá. Animal.get nome, println, o que ele está reclamando? Tá faltando um cara aqui, ó. Aqui. Vamos rodar. Legal. Tá lá nulo por enquanto, não tem nome, né? Eu quero que já apareça. Tudo bem. Então, para isso, pessoal, é que a gente usa... Eu vou tirar esse cara daqui, porque ele não tem mais serventia nenhuma, a não ser esses dois códigos aqui. Então, para isso, a gente usa os métodos construtores. Porque o construtor é o primeiro método que vai ser executado. Toda classe tem um método construtor. Cadê que eu não estou vendo aqui? Então, eu tenho que escrever? Não, você não precisa escrever. Mas o próprio Java cria para você, se você não criar. Ele faz isso automaticamente em tempo de execução, tá? Então, eu vou criar aqui meus métodos construtores. Eu vou criar aqui, por exemplo, public. Lembra que eu disse que ele não retorna nada? Então, basta colocar o nome do animal aqui, ó, que é o nome da classe. Parâmetro, abre e fecha o corpo. Aí, meu método construtor. Viu que o método tem o nome da classe, cara? É um método construtor. Isso aqui é que o Java cria para você, ó. Ele cria isso aqui automaticamente. Tem que ter, ok? Se você não criou, ele cria. Só que no meu caso aqui eu criei. E o melhor, dentro dele eu vou colocar isso aqui, ó. Poxa, que legal. Basta então eu salvar, voltar aqui. E o que vai acontecer? Quando eu executar esse programa, o Java vai vir aqui, vai ver que eu tenho um método construtor, vai chamar esse método. Esse é o primeiro que ele chama. Seta lá em nome o nome padrão e seta na idade o 10. Eu não preciso nem fazer mais nada? Não. Olha lá. Rodamos. Olha aqui. Get nome, animal padrão. E a idade? Será que a idade funcionou também? Get idade. Get idade. Vamos ver? Olha lá, 10. Setou também. Viu que legal? E aquela método que a gente tinha aqui nem tem mais. Ó, já tiramos ele, já apagamos, não tem mais. Então é isso que o método construtor faz, ok, pessoal? Ele é o primeiro método executável e ele serve para iniciar um objeto com determinados valores ou fazer uma validação inicial, qualquer coisa assim, tá? E assim como os outros métodos que a gente tem, eu também posso sobrecarregar o método construtor. Eu posso criar outro método construtor, igualzinho de cima, só que lembrem-se, né? Se é sobrecarga, eu tenho que mudar a assinatura. No meu caso aqui, eu tenho que mudar, eu não posso mudar o nome dele, porque senão ele deixa de ser construtor, eu tenho que mudar os parâmetros. Então agora eu quero um método que me permita, eu lá de fora, já dizer o nome do meu animal. Então eu quero dizer, botar uma string aqui como parâmetro, e aqui eu vou dizer nome, que é o nome do animal. Mais um parâmetro eu quero o parâmetro int e idade. Olha que legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu nome receber a minha variável nome, que é o meu atributo, e eu não tenho nenhuma regra para ele, então eu posso setar direto. E como eu tenho regra aqui para a idade, eu jogo idade aqui dentro. Olha que legal, né? Então agora eu tenho dois construtores, pessoal. E você pode documentar, vou botar um javadoc aqui também, tá? Então, eu tenho dois construtores. Na hora que eu crio o meu animal aqui, ó, olha só como vai ser isso. New, ok? Animal. Olha, vou abrir o parênteses. Olha só. Eu tenho dois. Um não tem javadoc, nenhum dos dois tem javadoc, mas ele vai te mostrar aqui em cima, ó, que nesse primeiro aqui, eu não tenho parâmetro nenhum. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou simplesmente criar um animal e lá dentro deve ter alguma coisa que vai acontecer. E esse aqui eu posso passar dois parâmetros, um que é o nome e o outro que é a idade. Então eu já posso iniciar o meu objeto com esses parâmetros já, e eu vou usar esse. Então, se eu deixar assim, ele não vai dar erro, porque eu tenho um construtor, né, que recebe nada. Inclusive é importante dizer que se eu decidir tirar esse cara, ó, tirei, tá? Aí ele não vai deixar eu fazer isso aqui mais, porque eu não tenho mais nenhum construtor. Ah, mas o Java não cria? Não, o Java só cria
se você não criou nenhum. Aí ele cria. Só que você já criou um construtor aqui, ó. Então ele não vai criar mais. E o construtor ele tem que receber esses dois objetos. Então se você quiser forçar a passar parâmetro, você cria um construtor dizendo que ele tem que receber o parâmetro. Ok? Olha lá, ele vai me pedir, olha aqui que ele fala, ó. Constructor animal and class animal cannot be applied to given types. Required, olha, requerido. String encontrado no arguments, ou seja, ele precisa de um string e de um int e você não está passando nada, tá? Então isso é importante para você entender. Deixa eu minimizar isso aqui. Então eu vou voltar aqui com o nosso construtorzinho padrão, tá? E aí agora ele permite, mas eu quero passar um nome para ele. Então eu vou passar um string que vai ser cavalo, o nome do animal, e depois uma idade. Meu cavalo tem 16 anos, um exemplo. Vamos ver o que vai ser impresso aqui. Salva, executa e olha lá, cavalo 16. Perfeito? Então é isso que faz um construtor, tá ok? É isso que faz um construtor. O que eu poderia fazer aqui, ó? Lembra que eu falei que um construtor pode chamar outro construtor? Então olha só. Vejam bem, eu posso vir aqui, ó, olha só o que eu estou fazendo. Nesse construtor aqui, eu já tenho um construtor que faz exatamente o que eu estou fazendo, não tem? Olha lá. Quando eu chamo esse construtor, eu estou passando para nome o texto animal padrão que eu escrevi aqui dentro, não veio de lugar nenhum. E a idade que eu também setei aqui. Só que esse código aqui, ó, this.nome e this.setIdade, já não está sendo feito aqui embaixo? Eu não posso aproveitar isso, porque veja bem, se amanhã ou depois, sei lá, mudei o nome da variável aqui para nomes, um exemplo, nomes. Agora a variável chama isso, ó, deu pau aqui e aqui. Então eu tenho que vir aqui e botar todos os S que eu preciso aqui, eu nem sei quantos que foram, pronto. E eu preciso vir nesse aqui também e alterar todos os S que eu não sei quantos que foram, ok? Então eu vou ter que ficar, se eu tenho 10 construtores, eu vou ter que fazer isso nos 10. Então eu posso ser um pouco mais inteligente e fazer o seguinte, né, pessoal? Eu vou vir aqui, vou tirar esse cara daqui. Eu vou abstrair, ok? Essa lógica para de baixo, ou seja, isso aqui não vai ter mais. Vai ser só o de baixo. Nossa, professor, mas como assim? Então eu vou forçar o cara a chamar só esse? Eu não posso deixar ele ter o padrão? Não pode. Ah, mas se ele chamar o padrão, ele vai fazer nada, né? Aqui não está fazendo mais nada. Não está porque você não programou ainda. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai chamar o termo this. Lembra que o termo this ele se refere a esse próprio objeto, essa própria classe que a gente está? Sim, só que eu não vou botar um ponto para chamar o meu construtor, que nesse caso é o mesmo nome da classe, então animal, aí nem tem, tá vendo? Eu não consigo fazer isso. Só que quando eu deixo só o this, significa que eu estou indo até o construtor. Então se eu deixei assim, eu estou indo até o construtor. Então basta pôr os parâmetros. Ponto e vírgula aqui. Qual é o parâmetro que eu tenho? Eu só tenho um construtor aqui que recebe um nome e uma idade. Poxa, legal, é isso que eu quero. Então eu coloco aqui, ó. Qual que era o nome que a gente tinha colocado? Animal padrão, tá certo? E mais um parâmetro que o outro construtor espera, que é a idade, que a gente tinha posto 10. Tá lá, pessoal, resolvido o problema. Então, se esse cara mudar, agora chama nomes, eu só tenho um lugar reclamando, eu só mudo aqui. E aí fica muito mais fácil, muito melhor para a gente programar, não é verdade? Então, ó, quando eu chamar só o animal aqui, o resultado vai ser o mesmo, tá? Eu não quero passar parâmetro, eu não sou obrigado. Tudo bem. Ele vai gerar o animal padrão, ó, com 10. Ah, não, agora eu quero gerar o pato e o meu pato tem 2 anos. 2. Não tem problema, ele gerou o pato e o pato tem 2 anos, tá certo? Então, isso são construtores de classe. E o que mais eu preciso saber sobre construtores? Tem mais alguma coisa que a gente possa saber? Claro que tem, pessoal, claro que tem. Eu posso pegar um construtor e deixar ele privado. Poxa, mas que sentido faz ter um construtor privado? Por exemplo, assim, ó, eu tenho lá o meu construtor privado. Se ele é privado, eu não vou conseguir chamar aqui de fora, concorda? Concorda. Tanto é que se eu apagar aqui agora, eu vou ter um erro, porque esse cara é privado, eu não consigo acessar mais ele. Então por que eu vou fazer isso? Bom, aí a gente vai entrar em coisas mais avançadas, a gente vai entrar em padrões de projeto, a gente usa isso aqui quando está utilizando o singleton,
o padrão de projeto singleton, e não é a ideia dessa aula, como eu já falei para vocês. Então, gente, o que eu estou passando aqui é o básico, tá? Eu vou voltar a falar isso, porque você pode se frustrar se você quiser encontrar tudo sobre Java nesse curso, e não é a ideia, tá ok? Então, tem mais coisas sobre construtores, mas são coisas mais avançadas, o básico é isso, tá? Você cria o construtor, esse construtor vai ser o primeiro método a ser chamado, você pode sobrecarregar, tá? Criar mais de um construtor com assinaturas diferentes, recebendo parâmetros diferentes. Um construtor pode chamar outro construtor, tá? Não há problema nenhum nisso, a gente viu isso acontecendo aqui, então isso é o básico. Sabendo isso aqui, você já está muito bem. E aí, com o tempo, você vai se refinando, aprendendo coisas mais avançadas, mas o fato é que se você não souber isso aqui, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então é isso sobre construtores. E agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho dos nossos modificadores, tá? A gente já falou sobre o final lá no início, mas eu vou falar de novo sobre ele, como ele pode ser aplicado em diversos contextos. Vou falar do abstract. O abstract, na verdade, eu vou só começar a falar sobre ele, na próxima aula a gente finaliza, tá? E vou falar sobre o static também, tá ok? Legal. Então, bem rapidão, vamos lá. Digamos, esse método aqui, vamos pegar um método, tá? Eu tenho um método chamado locomover, é isso? Que é void. Esse locomover vai simplesmente, eu tenho dois parâmetros, eu posso passar um parâmetro ou não, e vamos lá. Então eu vou vir aqui, vou chamar o meu locomover, vamos tirar isso aqui por enquanto. Eu vou chamar aqui animal.locomover, tá? Legal. Quando eu rodo esse cara, olha só o que aconteceu. O animal andou. Show de bola, sem problema nenhum. O que acontece se eu tentar fazer isso aqui, ó? Vou colocar aqui, animal.locomover. Olha o que o Java diz pra gente. Non-static method, locomover, cannot be referenced from a static context. Ou seja, como é que eu posso chamar, tá, de um contexto estático algo que não é estático? Não dá para fazer. E mesmo que não fosse, se eu não tivesse num contexto estático aqui, ok? Eu não conseguiria chamar o método locomover, por quê? Porque ele não é estático. E o método locomover, lembra que eu falei, o projeto de um objeto, ele é só um projeto. Para a gente poder utilizar os recursos que esse objeto promove para a gente precisa do objeto em si. E para ter o objeto, a gente precisa do new. Então, por isso que não funciona, tá? Enquanto eu não fizer um new, eu não tenho objeto. Enquanto eu não tenho objeto, eu não posso chamar os métodos e atributos desse objeto. Exceto, e agora vem a exceção, ok? Exceto quando este atributo ou método ele seja estático. Olha que bacana. Public, static, void, locomover. Opa, agora sim. Agora o erro foi embora e eu consigo chamar esse cara numa boa. Olha lá. O animal andou, ok? Poxa, que legal. Então, quando eu tenho métodos estáticos, né, significa que eu tenho um método estático, eu vou conseguir chamar esse método sem ter que instanciar um objeto. Exatamente isso, é isso que significa. Tá? Todo método estático ou atributo estático, ele consegue ser executado sem você ter que ter uma instância. Legal? De objeto. Poxa, muito bom. Muito mais fácil, então, eu fazer tudo estático, porque eu não preciso ficar criando objeto. Claro que não. Tá? O static simplesmente significa que você pode diretamente da classe, sem precisar instanciar, chamar determinado método. Porém, ele é um método, como o próprio nome diz, estático. Ele não tem estado, ele não sabe trabalhar com estado de objeto, porque o objeto nem existe, concorda? Então, se você precisar acessar um atributo do seu objeto, tá? Que tem um determinado estado, que tem um determinado valor armazenado, que foi alterado depois de uma regra de validação, você não vai conseguir, ok? Você não vai conseguir. Então, por exemplo, dentro desse método eu quero dizer que o animal andou. Só que em vez de botar o animal andou, eu quero o nome dele.
Tá? Então vai ficar lá, o cavalo andou, ou o animal padrão andou, depende de como você iniciou ele. Então é isso que eu quero, tá? Então beleza, vamos lá. Eu vou vir aqui, não vou mudar esse texto, né? Então vou dizer assim que bota aqui, vou concatenar e vou pegar o meu this ponto, ó, caramba, cadê? Nome? Não tem? Ué, como é que não tem nome? Tá lá em cima, ó, nome, como é que eu não posso pegar esse cara? This ponto, nome, vou forçar a barra, ok? This ponto nome, mais, e aqui eu vou colocar o meu andou, olha que bacana. Já deu erro, olha aí o que ele está falando, non-static variable, pô, pegadinha do malandro, né, pessoal? Então, assim, para quem achou que ia ficar facinho usar o método estático, aprenda que o método estático ele é para ser executado quando ele não envolve estado de objeto. É simplesmente para mostrar um texto que vai ser igual em todos os objetos. Como assim, professor? Né? Então, pensa comigo, meu caro. Pensa comigo. Você acabou de criar um objeto aqui, deu new. Okay? Pegou esse objeto e botou ponto nome recebe cavalo. Entendido até aí? Você acabou de criar um outro objeto, animal 2, e deu outro new. E botou animal 2, ponto nome, recebe pato. Quantos animais você tem? 2. Um que tem o nome cavalo, um que tem o nome pato. Então, quando você chamar o getNome, tá? Ou melhor, vamos dizer que a gente estivesse usando esse método locomover aqui, tá? Com isso aqui. Tá? Então, você chamou lá objeto pato. Ponto. Vamos fazer. Eu gosto de fazer, não adianta. Eu gosto de fazer o exemplo. Animal, new animal, e já vou passar aqui, ó. O nome desse cara aqui é cavalo. E ele tem 10 anos. Não, melhor, 5 anos. Tá? E aí eu vou criar um outro animal. Que vai ser o pato. E o pato tem 2 anos. Ok? Só que ele vai chamar animal 2, tá? Não vou nem fazer isso, tá? Vou fazer assim, ó, pato, para ficar claro aqui. E o cavalo. Ok? Muito bem. 2 objetos. E aí eu vou mudar um pouquinho esse método agora, tá? Vou tirar o estático dele, para você entender. E agora funcionou perfeitamente. Então, olha lá. Vou chamar o método locomover? Não, vou chamar o método... o método locomover mesmo, né? Opa, não é mais classe. Vamos chamar aqui o meu cavalo ponto locomover. Muito bem. O que ele vai mostrar, pessoal? O cavalo locomoveu, não é isso que está ali? Não. Andou. O cavalo andou. E aqui? Aqui vai ser que o pato andou agora, porque é o locomover do pato. Muito bem. Gente, quando eu chamar esse método locomover, eu quero que ele faça a mesma coisa. É a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Independente do objeto, ok? Independente. Se eu estou mexendo no cavalo, se eu estou mexendo no pato, se eu estou mexendo na anta, se eu estou mexendo no elefante, vai ser sempre a mesma coisa? Claro que não. Vai ser de acordo com o estado do objeto, porque aqui dentro eu estou trabalhando um atributo, um objeto. Tá? E esses caras, eles têm estados. Então, olha só como muda. Tá? Em um ele mostrou o cavalo andou e o outro ele mostrou o pato andou. Então, quando eu preciso disso, eu estou trabalhando com um objeto específico, cada um tem um estado, eu quero ver o que tem naquele estado, não posso trabalhar com o estático, porque o estático vai fazer uma coisa só. É sempre o mesmo resultado. Então, se eu tiver uma situação que o resultado vai ser sempre o mesmo, como esse aqui, por exemplo, ó, comunicar. Comunicar significa o animal, olha, eu não estou mexendo em atributo, eu não estou mexendo em estado de objeto, vai ser sempre um animal independente. Tá? Independente se eu iniciar 30 objetos diferentes aqui, quando eu chamar aquele método, ele sempre vai mostrar o animal andou, não vai mudar, diferente desse aqui. Então esse cara é um ótimo concorrente a ser estático. É um ótimo concorrente a ser estático. Que aí eu não preciso nem instanciar a minha classe, não preciso nem de objeto, concorda? Eu preciso de objeto quando eu tenho estado. O estado vai mudar. Agora, se não tem, para que eu vou instanciar um objeto para isso aqui? Eu deixo desse jeito. Ó. Tanto é que ele não está nem mexendo com nada. Se ele tentar mexer, o Java já nem deixa. Ó, se eu tentar botar um this aqui, um this.nome, por exemplo, ó,
Ele já não deixa, ó. Ele já diz que o cara não é estático. Aí para isso aqui funcionar, esse teria que ser estático também, ó. Private static nome, aí sim, aí eu poderia utilizar. Tranquilamente, ok? É que quando eu tenho um atributo estático, ele não pode ter o this, né? Então isso aqui funciona, só que é o seguinte, essa variável também vai ter um valor só. Eu não vou conseguir pegar ela e alterar, eu não consigo pegar... Tenta pegar o nome agora lá na frente, ó. Tenta pegar aí cavalo, set nome lá, cavalo, ponto, set nome, por exemplo, e passa aí qualquer coisa. Isso aqui é só um teste, tá? Aqui ele não deu erro não, mas quando eu vier pro meu set nome aqui, ele vai setar o nome lá na minha variável, e olha só o que vai acontecer. Eu peguei o cavalo, setei o nome do cavalo para UU. Sabe o que eu quero ver aqui? Eu vou comentar aqui esse locomover por enquanto. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar o pato. Eu quero fazer o seguinte no pato, ó. Pato, ponto, get nome. Iniciei ele com o nome de pato, né? Vamos rodar isso aqui. Cadê? Cadê o nome pato? Eu não iniciei o animal com o nome de pato, né? Vamos ver o cavalo. De repente o cavalo funciona, né? Cavalo, ponto, get nome. Ah, professor, claro que não apareceu, né? Agora foi mancada minha. Sem o salt não vai mesmo. Acontece, né, gente? Acontece. Muito bem. Programando aqui ao vivo. Coisas podem sair errado. Faz parte. Vamos ver agora o que sai aqui. Então ele mostrou lá Poxa, que bacana. Olha aí, gente. Nossa, que legal, né? Exatamente. Eu criei um pato, dei o nome de pato, alterei o nome do cavalo, e quando eu peço para mostrar o nome do meu objeto aqui, do pato, ele mostra o que foi para o cavalo. Tá igual o que isso aqui? Né? Tá igual a questão da variável, né? Da variável por referência. Só que você viu em algum lugar eu dizer que cavalo recebe pato ou vice-versa? Não, né? O que acontece, meus caros? Olha aqui o que eu vou fazer agora. Ó, veja bem. Vou pegar o meu pato agora. Pato, ponto, nome. Nome não. Set nome. Recebe. Senhor. Recebe o quê? Vaca. Ok? E eu vou vir aqui e vou dar um salt. Para quem? Para o meu cavalo agora. Cavalo, ponto, get nome. O que vai aparecer no nome do cavalo? A gente não alterou o nome do cavalo para UU. Então vamos ver. Olha só. Vaca. Né? O U foi esse primeiro print, tá, senhores? Foi o print do pato. Depois a gente veio para o print do cavalo, que mostrou vaca. Mas eu joguei vaca lá no pato. Pois é, bem isso que vocês estão pensando mesmo. Todo atributo estático, ele não guarda estado. Ele simplesmente vai ser o último valor que ele recebeu. Se ele recebeu goiaba, qualquer um objeto desse tipo animal vai trazer goiaba. Independente do que você setou nele. Por quê? Porque ele está funcionando como estático. Ele não tem estado. Inclusive, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Salt. Vou pegar aqui o meu animal. Ponto. Comunicar é estático. O problema é que ele é privado, tá? Mas se eu tirar o privado daqui, ó, eu já consigo mas aí ele tem que ser público também, né? Porque estão em... Já aprendemos, né? Estão em pacotes diferentes. Então volta para lá. E agora eu tenho aqui, ó, nome. Aqui meu nome, ó, estático. Basta eu rodar esse cara
e ele vai mostrar para mim o que está lá. Ó, vaca, que foi a última coisa que eu joguei lá. Então, ó, animal com A maiúsculo. Ó, peguei a classe direto, nem precisei instanciar. Então não adianta. Se você quer trabalhar com estático, esse estático ele só pode ter um valor, sempre. Okay? Então, se você precisa que o teu objeto ele guarde o estado de nome, dependendo do animal que foi criado, ele vai ter um nome diferente, nunca poderá ser estático, ok? Nunca poderá ser estático. Ele terá que ser normal, ok? E aí, se ele é normal, eu não posso usar ele dentro de um método estático, perceberam? Eu tenho que tirar esse cara daqui. E o método estático ele nunca pode utilizar um atributo que não seja estático. Então, os estáticos eles servem para mostrar uma única coisa. Então, eu posso fazer um salt aqui e chamar o meu método diretamente da classe animal.comunicar, porque o comunicar é estático. E aí eu não preciso mais criar objeto. Eu vou apagar esses caras aqui. Eu vou apagar mesmo. Ok? Tirei. E eu estou aqui só com o animal, que é a minha classe.comunicar. E o que eu tenho? O animal rugiu, que é o que foi programado aqui dentro desse cara que é estático. Sacaram a diferença? Entenderam por que quando a gente usa o estático? Então eu só vou usar o estático quando eu quero que o que é feito ali dentro não se referencie a nenhum atributo que não seja estático, é claro, se tiver estático pode, senão não se referencia a nenhum atributo, e ele simplesmente retorne a mesma coisa para qualquer objeto. Eu quero que seja assim, tá? Independente de ser cavalo, pato, foca, seja lá o que for. Quando o método vai retornar só uma coisa, não vai trabalhar com estado, aí eu uso estático. Fora isso, tem que ser padrãozinho. Ok? Ficou claro? Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.